E aí, beleza? Então vamos falar de camadas hoje, de comportamentos. Bora lá. Primeiramente, as camadas elas são como se fossem blocos separados de ordem, tá? Imagine um livro, tá? Nós temos um livro e cada um dele tem uma página e sua numeração, né? Nós temos capa, contracapa e as páginas, perfeito? Imagine então que a capa e a contracapa elas são definitivamente a camada 0 e a camada final, certo? O que isso faz? Todas as páginas internas dentro dele são conhecidas como página. E sempre que for adicionando páginas a ele, não vai mudar a posição em que a capa e a contracapa estão, né? Isso pode ser análogo às camadas aqui, tá? Onde o plano de fundo ele pode ser conhecido como a capa e o UI, né, que é a parte frontal, é a parte de layout que sempre vai aparecer na câmera, é a contracapa, ou vice-versa. A contracapa é o plano de fundo e a capa é o UI. E a camada base são todas as páginas, perfeito? Então, como que a gente vai definir isso daqui? O plano de fundo ele vai, obviamente, para a parte de plano de fundo. Como nós não temos a camada de plano de fundo aqui, a gente tem uma cor de fundo que é bem diferente, a gente vai criar então uma camada. A gente tem outras opções aqui, que é uma camada de iluminação, mas não vamos trabalhar com ela no momento. Vocês não vão estar vendo, eu vou arrastar um pouquinho, vou arrastar um pouquinho minha câmera para que vocês possam ver onde está o botão. Tá. Então o botão para adicionar uma nova camada está aqui embaixo, vocês vão clicar nela e a camada foi adicionada. Vou voltar a câmera para a posição onde ela estava. Beleza? E nós vamos então definir essa camada layer aqui como sendo camada de plano de fundo. Plano de fundo. Beleza, mas o plano de fundo ele está na frente. Se eu colocar plano de fundo aqui, o background vai ficar na frente, né? Então o que eu posso fazer? Ele tem esse menu hambúrguer aqui, mas de 2 pauzinhos, que serve para você arrastar a camada. Então você clica, segura e arrasta ele para baixo. Tá vendo que ele tem essa linha aqui embaixo? Então quando você soltar, ele vai estar na camada de baixo. Tudo que for colocado agora nessa camada de plano de fundo vai ficar no plano de fundo, vai ficar aqui atrás. Nesse caso, isso te permite fazer muita coisa. Caso a gente quisesse fazer um efeitinho de parallax, por exemplo, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer uma camada chamada parallax, e essa camada, conforme o personagem vai andando, a camada em si ela tem um offset que vai mudando o seu plano, né? Vai mudando a sua posição conforme o personagem anda para a direita, para a esquerda, pula ou desce uma plataforma, aí é sua criatividade. Mais pra frente a gente vai fazer efeitos de parallax, a gente vai fazer muita coisa. Então, criado aí o plano de fundo, vamos visualizar. Vou trocar a tela aqui para que vocês consigam enxergar. Perfeito, tá aí, plano de fundo bonitinho, show. Tá, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá para o editor e vamos começar então a adicionar comportamentos, tá? Vamos pegar o personagem e adicionar o comportamento para ele de personagem de plataforma.
que é o que nós queremos. O que ele precisa? Ele precisa ir para a direita, para a esquerda e poder pular. Poder subir escadas, geralmente é o que os personagens de plataforma fazem. Tá, mas se a gente não usa programação aqui, pelo menos não escrevendo linhas de código, então como nós conseguimos adicionar comportamentos? Aí é que está a magia da ferramenta. Esses comportamentos já são pré-feitos por outros programadores, onde você, de modo modular, vamos dizer que ele é uma caixinha, você pega essa caixinha que está pronta e adiciona no objeto que você quer. Então nesse caso a gente vai adicionar o comportamento de personagem de plataforma a esse personagem. Eu dei 2 cliques, ele abriu o editor de player, a gente vai para comportamento. Em comportamento a gente vai adicionar um comportamento. E aqui tem vários comportamentos: plataforma, personagem de plataforma, destruir quando fora da tela e assim por diante. Brinquem, abusem dessas ferramentas aqui, explorem, descubram que eu não vou estar abordando todas elas no mesmo vídeo. Vai ter vídeos abordando cada uma delas, mas pode ser que eu demore demais para pôr alguma coisa que você precisa, então eu recomendo fortemente que vocês venham a explorar a ferramenta. Tá? Então a gente vai adicionar esse personagem de plataforma. Eu vou deixar as configurações padrão, mas também explorem, vejam como ela funciona, tá? E vou aplicar. No que eu apliquei, vai ocorrer um problema, tá? Vou até já mudar a tela, porque na hora que eu clicar em visualizar, não vou conseguir mostrar em tempo para vocês. Então, vamos lá. Vou clicar em visualizar, para a janela poder aparecer aqui para mim. Perfeito. Vocês podem ver que o personagem não está aqui, né? Eu vou mostrar desde o início o que aconteceu. Cliquei em visualizar, ele vai abrir a janela aí para vocês. Vocês vão ver o que aconteceu. Tá vendo que o personagem ele caiu da cena, ele saiu da cena? Então, o que aconteceu aqui? O personagem, quando ele tem um comportamento de personagem de plataforma, ele ganha gravidade. No que ele ganha gravidade, a gravidade vai sempre estar puxando ele para em Y, né? Vai estar diminuindo o eixo Y dele até que ele colida com alguma plataforma. Como não temos nenhum sprite ainda com comportamento de plataforma, ele vai cair indefinidamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na plataforma, vamos abrir o editor de player, né? Nesse caso editar a plataforma, né? Porque é o nome, e vamos clicar em comportamento, do mesmo jeito que a gente fez isso com o player. Adiciona comportamento, mas nós vamos adicionar o comportamento de plataforma. Clicamos aqui, vamos manter o padrão. Nós temos 3 tipos, os tipos de plataforma são plataforma, plataforma atravessável e plataforma do tipo escada. A gente vai usar só a plataforma normal, mas conforme os vídeos vão passando a gente vai usando os outros. A gente pode pegar, né, e agarrar as bordas. Isso é interessante em certos eventos, né, em certas ocasiões, como permitir que o personagem ele faça o wall jump, né? Ele colida com a plataforma, dê uma escorregadinha e pule para outra. Isso é bem interessante. Ou simplesmente fique parado na borda da plataforma, onde ele meio que fica agarrado, né? Isso é bastante útil. Vou aplicar e vamos visualizar como que ele ficou no visualizar aqui. Como pode ver, a gente já é capaz de mexer o personagem aqui usando as setas do teclado. A gente consegue pular usando espaço. Só que quando nós passamos pelo inimigo aqui, dá pra ver que nós ainda não colidimos com ele, né? Porque ele não tem comportamento nenhum, tá? Então nós vamos adicionar um comportamento também para o inimigo aqui.
só para a gente começar a interagir com ele, começar a colidir. Então, nós vamos no inimigo, vamos clicar 2 vezes, vamos em comportamento. Ele também precisa de um comportamento de plataforma, porque a gravidade, os efeitos da plataforma também se espelhem nele, tá? Mas ele não pode se mexer com a gente, né? Quando a gente for clicar para controlar ele, ele não pode se mexer junto. Então a gente vai desativar os controles padrões dele. Com isso ele tem todas as propriedades do personagem, mas não é controlável. Vamos aplicar e vamos visualizar. Nisso, como vocês podem ver, agora a gente consegue ver ele aqui, mas ele ainda não é colidível, tá? Mas ele já está sendo afetado aí pela gravidade. Vamos colocar mais um comportamento nele. Vamos ver que comportamento a gente pode colocar nesse inimigo. Vamos ver se tem algum interessante. Destruir quando fora da tela, objeto arrastável. Tá aí. Vamos brincar com ele arrastando o objeto, tá? Fazendo alguma interação com o mouse. Deixa eu só ver se não tem mais nenhuma coisa que a gente possa utilizar. Aí, ó, melhor ainda. Objeto de obstáculo de trajetória. Vamos ver se a gente consegue utilizar ele como um obstáculo. A gente vai tirar esse comportamento depois, mas só pra gente poder brincar, ver como que funciona, é interessante. Tá, pro personagem ele não vai colidir, por quê? No evento, eu até não estou compartilhando aqui, foi mal. Vou colocar aqui de novo. Ele não está colidindo pelo simples fato de que o comportamento que a gente colocou foi para o Pathfinding, né? O que é o Pathfinding? O Pathfinding ele é uma lógica que faz com que seja possível chegar a uma trajetória, né? Chegar de um ponto a outro utilizando-se de uma trajetória, tá? Vou voltar para o editor. Vou tirar aquele comportamento que não é útil pra gente. E vamos adicionar aquele comportamento lá de objeto arrastável. Eu acho que é interessante que a gente brinque com ele sendo arrastável. Até vou tirar o comportamento de gravidade dele, porque agora eu não quero que ele tenha colisão. Eu não quero que ele tenha colisão de um personagem, sim de um objeto que eu posso simplesmente arrastar. Então, cliquei e vamos lá para a prática, né? Vamos ver ele aqui. Então, agora se eu quiser, ó, eu consigo arrastar ele usando o mouse, tá vendo? Então existem algumas interações que você pode fazer em jogos 2D utilizando o teclado e do mouse para certos puzzles, vamos dizer assim. Tá? Tem bastante utilidade que vocês podem fazer, beleza? Por fim, pessoal, vamos fazer uma última camada aqui. Essa última camada, ela tem como intenção criar o UI da cena, né? Então, para a gente poder criar um UI, vou colocar um objeto de texto na cena. Esse objeto de texto, ele vai se chamar pontuação, né? Ou score. E o texto que vai estar nele vai ser score também, tá? Score, 2 pontos. Nem se preocupe muito com o texto que vai aqui, porque a gente na próxima aula vai falar de eventos. E nos eventos a gente vai mudar isso daqui de forma dinâmica, tá? Vou só colocar um tamanho 40, vai continuar sendo preto e é isso. Vou arrastar ele para a cena e nós vamos poder
ver ele aqui, tá? Vou colocar de novo no visualizador. Nós vamos ver ele em cena. Agora está ali em cena, né? Aí o que acontece? O score, quando ele não está em uma camada de UI, ele vai estar junto com o personagem. E como ele não tem nenhum jeito de você movê-lo, a menos que você aplique algum comportamento para ele, o que não é necessário, quando o teu personagem sair de cena e obviamente a câmera estiver acompanhando ele, o score vai ficar estático ali, porque ele está na camada base, tá? Quando ele está na camada de UI, que é a camada superior, ele meio que está sempre na mesma camada que a câmera. Sendo assim, o score ele não vai mais sair da câmera, tá? A gente vai ver isso na prática na próxima aula de eventos, que a gente vai fazer o evento que faz com que a câmera siga o personagem. E aí eu vou tirar a camada de UI, né, voltar o score para a camada base e vocês vão conseguir ver a diferença. Perfeito? Gente, vou só criar aqui a camada de UI que eu não criei, mas é isso, tá? Só criar a camada de UI. Lembrando que, deixa eu arrastar minha câmera para cima. Lembrando que a gente cria camadas clicando nesse botão, né, no botão aqui embaixo, e nós nomeamos a camada. Vou colocar UI e perfeito. É isso. Vou clicar no score, vou para a camada e vou colocar UI. E pronto. Na próxima aula a gente vai ver essas diferenças na prática e vamos falar de eventos. Perfeito? Então, até a próxima aula, galera. Se cuidem. Até mais.